Beleza? Vamos lá então, mais um vídeo continuando com o nosso assunto aí. Muito foco e vamos lá. Seguinte, ó. Nós vimos então que a monarquia brasileira vai entrar num processo de crise. No lugar dela vai surgir a república, né? O mais importante, ó, república é um termo que vem lá do latim, que vem de res publica, que significa coisa pública, tá? Qual a diferença entre monarquia e república? A palavra monarquia vem de mono e arquia. Mono é um, arquia é poder. Ou seja, dito muito grosso modo, na monarquia temos somente uma pessoa governando, somente um no poder. No nosso caso, era o imperador, mas pode ser um rei também, enfim. Na república, geralmente quem governa, quem manda, quem exerce o poder, né, é um presidente, certo? Então, no nosso caso de Brasil, essa mudança de monarquia para a república trouxe então o nosso primeiro presidente, que era um membro do exército, de nome Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Ele vai assumir de forma provisória. Então, quando Deodoro dá o golpe, não é? Depõe Dom Pedro II e assume, ele faz isso de forma provisória, como representante de um governo provisório. Tudo bem? Legal. O Brasil da época era um Brasil muito hierarquizado, certo? Havia uma diferença gritante entre a elite muito rica e as classes muito pobres, certo? Nesse momento histórico, as cidades brasileiras já estão enfrentando um processo de modernização, de urbanização. Então era muito comum que as pessoas se mudassem do campo e viessem morar nas cidades, tá? Esse processo é chamado de êxodo rural. Tudo bem? Tranquilo, esse assunto por enquanto está muito fácil, certo? Outro ponto importante é o seguinte: era nas cidades maiores, nas capitais de estado principalmente, que havia mais investimentos, tá? Investimentos que geralmente vinham de fora. Então, principalmente no Rio e em São Paulo, era que a gente observava os maiores focos de investimento estrangeiro. Isso acaba atraindo muitos imigrantes, tá? Tanto imigrantes internos, né, quanto imigrantes que vinham de outros países. Outro ponto muito importante nesse contexto: quando é decretado o fim da escravidão, é óbvio que o antigo cafeicultor não vai querer contratar o seu antigo escravo como mão de obra, né? Então havia uma ideia muito em voga na época pelo próprio governo, que era o seguinte, que era substituir a mão de obra negra escrava por imigrantes europeus, italianos, espanhóis, alemães, em alguns casos japoneses, enfim, o que é que o governo queria ali? Na mentalidade preconceituosa e racista da época, havia uma ideia de branqueamento da sociedade brasileira. Então, já que não dá mais para usar a mão de obra escrava, que a mão de obra que venha para o Brasil agora seja mão de obra branca. Então percebam o tamanho do problema. O próprio governo nacional incentivava a exclusão social do negro, porque ninguém vai contratar o negro que era escravo, não é? É mais fácil, e para o governo é mais, aspas, vantajoso contratar mão de obra em forma de imigrantes, né? Mão de obra branca, europeia. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Esse negro que agora não tem mais emprego, né, não tem mais trabalho e não tem fonte de renda, vai acabar pendendo para a marginalidade, não é? Isso aumenta o nível de crime nos centros urbanos e, infelizmente, tendo esse aval do governo, era mais fácil recontratar o negro como mão de obra assalariada, não é? Enfim, muito bem. Se nas cidades
a situação social não era tão legal, no campo também as coisas não vão fugir muito à regra, não é? Afinal, havia o proprietário de extensas fazendas e riquíssimas fazendas e aquele agricultor muito pobre que plantava para subsistência. Vejam que desde a lei de terras, feita durante os anos de Segundo Reinado, havia uma instituição social que ia cuidar da questão das terras no Brasil. E a lei de terras falava o seguinte: só é possível que você seja proprietário de um pedaço de terra se você contar com um documento assinado por um juiz. Ora, o que isso significa? Que quem não tinha terra na época continua não tendo, tá? E quem era latifundiário, proprietário de grandes extensões de terra, vai continuar tendo as suas plantações. Ou seja, o governo achou um jeito de proteger o grande proprietário, prejudicando o pequeno, o minúsculo proprietário. Tá? Quando vem a República, as coisas não vão mudar de jeito nenhum. Tá? Porque a República, num primeiro momento, é uma república oligárquica. Ou seja, quem está dominando a política, quem está manipulando a feitura das leis é uma oligarquia. Tá? É um governo voltado para uma certa classe social, nesse caso, a dos cafeicultores. Então a gente nota, desde muito cedo na nossa história, um gigantesco jogo de interesses, tá? Que vai começar a mudar de forma muito tímida a partir de 1930. Eu já falei isso na outra aula. Tá? Então, essa primeira república, ou República Velha, começa em 1889 e vai continuar até 1930. Num primeiro instante, nós temos 2 governos militares. Tá? Então, quem vai nos governar nesse primeiro instante da República são Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 2 membros do Exército. E aí temos um ponto muito importante que é o seguinte: durante os 2 governos militares, quem nos governou, tanto Deodoro quanto Floriano, levaram a política a apoiar não os cafeicultores, mas sim os industriais. Tá? Então, o governo militar de Deodoro e Floriano Peixoto, de 1889 a 1894, vai voltar toda o seu esforço político para apoiar a indústria e não os cafeicultores. É claro que isso vai trazer gigantescos problemas para os dois. Ok? Outro ponto importante é que nesse momento da história o Brasil continua enfrentando crise econômica. Tá? Uma crise que vinha lá dos anos de monarquia, a crise vinha dos anos de monarquia, avança para os anos da República, e aí o ministro da Fazenda, o senhor Rui Barbosa, tá muito conhecido, tem muito nome de rua, com o nome dele hoje, ele vai ter uma ideia brilhantemente burra, que é simplesmente emitir papel moeda para pagar as dívidas públicas do Brasil. Ora, qualquer animal sabe que emitir papel moeda não resolve nada. Por quê? Se o Brasil tem uma crise econômica e você cria moeda para tentar pagar a sua dívida, ora, você vai ter mais dinheiro circulando na economia, não é? O valor do dinheiro tende a cair, porque é aquela lei da oferta e da procura. Então, quanto mais dinheiro circulando, menor o valor da moeda. E quando a moeda vale menos, o produto vale mais. Ou seja, a ideia do governo de criar papel moeda para pagar contas públicas, chamada aqui de encilhamento, acaba tendo um efeito contrário. Ela acaba aumentando a crise econômica, porque vai criar inflação. Vai ter mais grana circulando na economia e o valor do papel moeda cai muito. Em consequência, o valor do produto aumenta muito. E aí temos uma inflação. Tá? Ou seja, o tiro saiu pela culatra.
Tudo bem, gente? Tranquilo? Ora, eu falei há pouco o seguinte, que tanto Deodoro quanto Floriano Peixoto levaram o seu governo para a área industrial. É claro que a oligarquia vai se mexer, não vai concordar com essa história toda e vai lançar um novo candidato, porque agora temos presidentes eleitos de forma quase democrática, não é? Então a oligarquia vai se mexer, vai criar uma reação e vai eleger em 1894 um candidato apoiado por ela, que vai governar tendo por base as vontades da oligarquia cafeira. Esse cara é o senhor Prudente de Moraes, que eu falo na nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Por enquanto é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau.